Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso Dueto Podcast. Aqui ao meu lado, o velho de sempre, Márcio. Velho? É, Velho, porque o nosso escritório é novo. O nosso estúdio. A gente tá de casa nova, viu, gente? Eu não sei se vocês já repararam. A gente tá de casa nova. Vocês vão ver na hora que a câmera abrir pra lá mesmo, a gente tá chique. A gente tá chique. Mas chique mesmo a gente tá hoje por conta do nosso convidado, viu, Livinal? Mas vale falar que nosso estúdio novo aqui é até agradecer a Direct Áudio, né? Que tá tocando o nosso podcast aqui. Exatamente. Vamos ver se vai ficar bom? Vamos ver. Depois vocês dão uma nota aí, viu, gente? Comenta aqui embaixo se ficou bom. E depois segue a Direct Áudio ali nas redes sociais, que os caras são fera pra caramba. Isso. E hoje estou vendo aqui o nosso queridíssimo convidado. Não achei que aceitaria nosso convite, né, Marcos? Foi de pronto. Mas ninguém tá vendo ainda, né? Ninguém tá vendo ainda. Estamos começando o terceiro episódio da segunda temporada do nosso maravilhoso, queridíssimo podcast mais comentado do Brasil, Levantador. Verdade. Derrubamos o flow. Derrubamos o flow. E hoje a gente tá muito feliz, de verdade, porque a gente tá recebendo um cara que tem uma história super bacana no mercado de Brasília. E a história dele foi tão legal no mercado de Brasília que ele falou, deixa eu ir alçar novos voos aí. Deixa eu ir pro mercado de São Paulo, deixa eu ir pro Brasil. E esse cara, como ele bem falou, justiça seja feita, a gente convidou, ele aceitou de bate-pronto. Bate-pronto. Você para de querer arrumar treta aqui. Tô brincando. Mas então você precisa conhecer Alarico da Record, nosso grande convidado. É isso, Alarico. Alarico, esse sorriso bonito dele, é porque a vida tá boa, né, Alarico? Cara, você sabe que não é fácil, não. Não é fácil. Porque o Alarico, toda vez que a gente encontra o Alarico em algum lugar... começar a explicar isso. Vou ter que explicar. A nossa vida tá difícil, pergunta pro Alarico se tá boa. Pô, Alarico, brigadaço, viu, por você ter vindo, cara. Cara, vocês não têm noção da alegria, cara, de eu estar aqui, porque eu acho que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais saudosista, né? E com a gratidão. E eu vendo vocês mesmo, nessa sintonia, que eu vi crescendo, vi do outro lado do balcão, cara, me dá... É tudo que eu quero, é comemorar com amigo, essa vibração. Tô feliz, uma grande honra estar aqui com vocês. Pô, que massa. E a gente também, felizão mesmo, cara. Felizão. Obrigado por você estar aqui. Tô preocupado com as perguntas. Se prepara aí que tem coisa boa por vir, sabe, Alarico? Mas por que a gente fala muito que as pessoas precisam conhecer o Alarico? Você sabe que a gente sempre torce por você aqui, né? O cara de Brasília, tocou Brasília aqui, trabalhou em alguns lugares que a gente vai falar mais na frente. E hoje despontando no mercado nacional, a gente falou, cara, precisamos falar dele, velho. Precisamos falar dele. E brigadaço, velho. Vai começar a primeira, Márcio? Bora, deixa eu começar perguntando. Então tá bom, pergunta. Eu vou começar perguntando. Tem uma pergunta, Alarico, que a gente gosta de fazer para os nossos convidados, e eu quero repetir ela para você. Que é a seguinte, quem é o Alarico? Até porque a gente conhece você bem, tem uma galera que conhece você bem, mas pode ser que tenha alguém que não te conheça direito. Quem é o Alarico fora da posição hoje de superintendente, da Record? O que o Alarico faz e que não põe no LinkedIn? Fora da cadeira de profissional de comunicação. Olha que eu ponho muita coisa no LinkedIn, tá? Vou tentar contar algumas coisas aqui. Mas tem coisa que ele não colocou e eu vou contar daqui a pouco. Livre preparou uma surpresa pra você, Larico. Cara, eu vou até contar primeiro, que poucos vão notar, né? Que eu sou mineiro. Então, antes de mais nada aqui... Não dá pra perceber. Pelo sotaque, eu achei que era baiano. Mas, cara, hoje, desde sempre, assim, eu quis só curtir a vida, ter uma família. Por algum motivo, eu tenho 3 filhas, a cada 14 anos uma filha, então tô pagando alguma coisa, mas tudo planejado o pagamento. Alguém planejou isso bem feito e tal. Gosto muito de fazenda, gosto de estar com meus amigos, tenho curtido e torço muito pelo mercado publicitário. Então, essa iniciativa de vocês aqui promove o mercado. Então, eu te falei, eu aceitei de pronto, porque eu acho relevante mesmo e acho importante. E o Alarico hoje quer paz, né? Já trabalhou demais, queria trabalhar mesmo, ainda não consigo. Eu quero até ver se eu aprendo com vocês. Aprende aqui. Com o Márcio, porque o Márcio trabalha pouco, filho. É assim mesmo. A fórmula dele é ter um bom sócio, cara. O bom sócio, né, trabalha por ele, né? É um bom caminho aí, cara. Bom caminho. Hoje mesmo a gente Vou procurar o LinkedIn, tá? Vou procurar isso. Pega o Instagram do Márcio pra você ver. A gente tá aqui gravando esse podcast e eu acabei de voltar de onde? Da Bahia. Tava aí curtindo o feriado. Aí falou que tava meio gripado, achou que era o ar-condicionado, cara. O ar-condicionado tava dentro dele. Falei, pô, meia hora de ar-condicionado passa mal. Foi a praia da Bahia. Mas é isso, né, Larica? Ano passado você teve um piripaque aí, Larica. Você precisa trabalhar menos, rapaz. Você precisa segurar um pouco. Cara, é engraçado. E como isso mexe com a gente, né? Eu tive 3. Caraca. Foram 3 características de infarto, que acho que é uma enzima que acusa. Cheguei no hospital e era realmente... Não sabia disso, não. Mas falava que era um problema congênito,
que só apareceu quando estava trabalhando demais em São Paulo. Engraçado é isso, né? Mas falaram que era congênito, que fez uma ablação, uma queima ali o lugar, assim, era um curto-circuito que dava, e tá zerado, sem sequela, como se eu não tivesse tido. Caramba. Mas como nada acontece à toa nessa vida, te faz repensar quando você vai para UTI, quando você fala que tem a questão do infarto, você fala assim, eu infartando agora, isso aqui, vou pra UTI. É, isso mesmo, tá Então, doido. quando você entra na UTI, você fala, cara, agora eu tenho que diminuir mesmo. E o mais engraçado dessa história, que eu tava jogando tênis, só pra vocês poderem entender, aumenta muito a frequência cardíaca, batia 210, não diminuía. Né? E eu descansando, falei, ó, me leva pro hospital, que tem alguma coisa de errado, eu tô sentindo. Só que era sexta-feira e o hospital tem um protocolo demorado, né? Eu falei, cara, eu vou perder minha sexta. No meio do caminho, ele desacelerou. E aí eu falei, não vou pro hospital mais não. E a Graça, não, vou te levar, agora eu vou te levar e tal. Aí tira o sangue pra ver essa enzima. Isso. E enquanto tirou o sangue, eu falei, cara, você vai demorar 1 hora pra esse resultado chegar. Vai dar acabou a nada cesta, aí. vai dar nada e tal. E eu no telefone. Inclusive, nesse dia, eu acho que eu tava tentando contratar o Kleber Machado, essa noção. Tava tentando falar com ele à noite. E continuei. Aí o cara volta e fala, olha, deu uma alteração, você vai ter que fazer outra. Falei, tá vendo? Deu problema ainda, vai demorar mais 2 horas Não aí. era pra estar aqui, pô. Perdi minha sexta. E aí, Cara, a hora que que eu vi, coisa. o cara falou, só, você realmente tá infartando. Hoje você não sai daqui, não. Hoje você fica. Aí eu falo, não, cara, não é possível, não tem condição, não tô sentindo nada. E embora, então, enfim, tava realmente sentindo, fui pra UTI. E depois foram 3 episódios, inclusive um em Brasília. Eu tava indo pro Palácio Planalto, senti a mesma coisa, aí começaram a descobrir que era uma arritmia, que é uma coisa elétrica, que era congênito, que é só uma cauterização. O negócio já E tá vida que diagnosticado. segue e Que tocar bom a que você vida. tem as válvulas de escape, né, Alarico? Pô, cara, você tem a fazenda e tal, dá um pouco... Fazenda é muito válvula de escape, mas, cara. a loucura foi tão grande. Quando eu mudei, eu fiquei 8 meses sem ir na fazenda. Só pra vocês sentirem a dedicação mesmo, que foi. cara. É bom já ir contando a É lado verdade que difícil. o Márcio acha que é fácil, cara. Eu gostaria de ir pra Bahia, né? Mas cada um tem a sua Pô, escolha. Márcio, né? você vai escolher aí, você tem que escolher. Ele acha que é fácil, viu, Alarico? Seu superintendente. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ô, Alarico, mas aí você falou da sua vida pessoal, eu fui investigar seu LinkedIn. De LinkedIn a gente entende, né, Márcio? Pô. E aí eu falei assim, cara, tá faltando um negócio no LinkedIn do Alarico. Você foi concursado da CAESB, Alarico. Dali e tratamento de esgoto. Então vocês sabem de onde eu vim, né? Eu sou o único que posso falar de onde eu E vim. você já dormiu no trabalho, não é isso? Também. Já te contaram isso? Porra, também? mas me falaram o seguinte, Márcio. Deixa eu contar uma coisa pra você aqui, Conta gente. essa história. Breaking news. Conta aí. Parece que a Larico dormiu no serviço que ele trabalhava à noite. Na CAESB. E aí deixou a merda passar. Cara, te contaram Conta isso aí isso? pra gente aí, Alarico. Eu posso assistir do podcast ou tem que continuar agora? Qualquer coisa a gente corta, mas segue. É verdade, rapaz, deixou? Cara, contar só um pouquinho da história. É o seguinte, comecei a trabalhar com 13 anos. E aí minha vida, como a de vocês também, foi um encontro do Banco do Brasil. Com 14 anos, eu tinha carteira assinada com o Office Boy, mas 14 eu entrei no Banco do Brasil. E tudo aconteceu comigo a primeira vez no banco. Né? O Collor entrou, extinguiu a carreira e eu fui indenizado. E quando teve o último concurso interno do banco, eu só tinha 15, tinha que ter 16. Foi até bom ser indenizado e fui passear em Brasília, na farra. Só estava praticamente formado e falou, ó, o pessoal que te apresentou aqui vai fazer vestibular. Você não quer fazer? Cara, não conhecia os amigos e tal. Qualquer coisa que quisesse, eu ia fazer atrás. Bom, né? Valeu. Então, bora. Aí eu fui lá, fiz o vestibular. E aí eu tinha acabado... Eu tava com 17 anos, mas ia fazer 8 de janeiro. Eu ia fazer já os 18 e passei. E aí me ligaram e falaram assim, ó, você quer... Eu falei, cara, eu vou morar fora de casa. Vou ver o que é e tal. Saí do interior, Uberlândia. E vim pra capital. Falei, cara, vão me assassinar nessa capital de qualquer jeito, né? Que você tinha uma vidinha pacata. Tranquila. Cara, e vim muito quebrado, né, cara? Vim muito quebrado pra cá. E passado uns 6 meses, o pessoal falou assim, vamos fazer concurso? Falei, vamos, fala aí que eu inscrevo, o que é e tal. Eu não sabia o que era CAESB. A cara de Brasília, né? Concurso. E teve a do Banco do Brasil também. E aí nós fomos, cara, fizemos uma farra na noite anterior. E eu não acordei, todo mundo tentando me acordar. E foram era pra UNB. E eu acordei depois, peguei meu carro e fui sozinho. Já tinham fechado a porta. Eu bati. E aí o cara falou, o que foi? Eu falei, cara, tô chegando agora. Ele falou assim, tô distribuindo as provas. Se todo mundo aqui aceitar, você pode entrar. Senão não podia. E eu tinha vários amigos ali dentro, né? E todo mundo, claro que pode, claro que pode. Libera ele. Eu passei mal no meio da prova, só pra você sentir o nível do grau. E fui embora.
A bebida ajuda tanto que eu fui o único que passei, de todos os meus amigos, o único que passei. Os caras, deixamos aquele cara entrar. E passei também pelo Banco do Brasil. Ah. Pela primeira vez, de novo, no Banco do Brasil, teve a fraude do concurso Do externo. concurso. E aí eu optei pela CAESB, Aham, e que era uma condição melhor. aham. Mas, de fato, era uma estação de tratamento de esgoto. Por isso que eu brinco que eu vim da AM mesmo, eu vim da AM, eu lá, sou né? o único que posso falar de bateria. Aham. Mas foi uma escola ali para mim, onde eu podia estudar, porque era sistema de plantão. Você trabalhava um dia, outro dia à noite, folgava 3 dias. E essa história é verdadeira mesmo. É mesmo, cara? Tinha uma caçamba lá que você tinha que desligar, Tinha que desligar. e eu não desliguei, que é o fim, né, o tratamento. Aham. E eu tive que... Era tarde. E ela passou. Cara, ela encheu a caçamba, ela transbordou a caçamba. Então eu tive que tirar a caçamba, voltar outra caçamba, Diz que pegar no dia a pá. seguinte, carrinho de mão. Não, aí eu tive que napar, Ah, porque tava tudo fora, encher. Mas já era o lodo, já era a atividade final já. Já era uma merda limpa. Era Já era uma uma merda merda limpa. diferente. Merda não era, não. Nunca trabalhei com aquela Tem merda. merda 1, 2, Oh, 3. que isso? Merda tratada. E tive que encher, cara, a caçamba, pra você ter uma noção, meu braço inchou, que eu não conseguia limpar o suor, assim, porque o diretorzão tava rondando a área. Então ainda fui rápido ainda. Aí o cara Alexandre. vai, coça o olho. Não, eu já passei por tudo na vida, então cuidado se vocês vão Não, até perguntar. porque você falou do banco, até porque se for a gente já corta tudo logo. Porque eu sei que no banco, você, como menor aprendiz, você ainda fez um desfile de sunga. É possível. É possível. Ah, já corta de uma vez logo, né? Mas eu não vou mostrar aqui, vai passar só aqui. A galera da produção, se puder, já coloca a foto do Alarico Não tô desfilando de sunga. acreditando, cara. No SESEC, né? No SESEC, Cara, É a, gente isso. teve, a gente teve acesso. Olha o tanto que a gente está preparado, Larico. Alarico, a gente investigou sua vida. Falar mesmo de trabalho, de publicidade, a gente vai falar não. Não vai. Agora a gente Não, teve não, acesso até a foto. agora eu já relaxei, agora eu vou voltar tudo. Até a foto a gente viu, cara. Você É acredita? mesmo, de sunga. De Eu era sunga. magrinho, né, cara? Ah. Uma fase boa ali. Não, o pessoal tá vendo aqui, ó. Agradecer o Alessandro Godinho, Ale Godinho, mandou sua foto. Só que eu tenho a deles. Vai chegar a hora deles, um por um. Tá, eu vou estar preparado. A vida é Boa, assim. boa. Uma hora a gente chama a Band aqui e ele vai falar. Eu vou provar que você vai ver que no podcast aqui, eu vou provar que o mundo gira. Que o mundo gira. Perfeito, perfeito. Mas, e aí foi verdade, né? Foi assim que você conseguiu sua promoção? Não, né? Não, eu acho que ele quase eu perdi o emprego, mas faz parte, né? Era muito 15 aninhos, né? Você pode errar ali, pô. né? Não, pode errar. O Márcio mesmo já errou várias vezes lá no banco, né, Márcio? Pô, e continua errando, né? Continua. Depois de velho, isso é, pior. A maior né? fraude no banco foi você ter passado, filho. Isso que eu não acreditei. Mas vamos seguir, né, Márcio? Vamos fazer uma pergunta direito aí? Inclusive, foi daquela época que a gente conheceu o Larico. Falando sério agora. Foi. Isso aí deve ter... Quantos anos, Lima da Ló, que a gente conhece o Larico? Porra, deve ter uns 20 anos já, se vacilar. Deve ser. Né? ser. Eu entrei no núcleo do Banco do Brasil em 98. 98, né? É isso. Então, foi um pouco antes da gente. Eu entrei depois. O Lívio é mais velho, dá pra perceber. Ele é mais velho que eu. Percebe-se. E ele entrou no concurso anterior, então ele é de outra geração, né? Ele é de outra geração. Vocês fizeram Eu entrei- concurso externo, os dois? Foram Fizemos, externos? a gente foi. Eu era do concurso, fiz o concurso em 99 e entrei em 2000. É isso mesmo. Ô, Larico, me conta uma coisa, É cara. porque o Alessandro, só interrompendo, que esse filho aqui que entregou coisa ali. Alessandro Godinho. Alessandro Eu dou Godinho. nome e sobrenome, Ele né? só passou porque era interno, senão ele não tava também conversando, não saberia de nada, não. Eu achava estranho o Alessandro ser do banco, não é? Mas foi um concurso interno, fez 5 concursos, era 60%, podia passar e tal. Passar, né? Aí passar. Ficou devendo a matéria a cada 4 anos e passou. Agora tá justificado. Tá justificado, Agora tá justificado. Pronto. Ô, Larico, vamos falar de alguma coisa séria aqui, rapaz, antes que a gente perca a linha, né? A gente verdade, perdeu verdade. a linha nesse começo. Perdemos, aqui, né? perdemos. Porque essas duas perguntas que o Livio tinha aqui, dessas histórias... E que mandei você- logo agora porque eu gostei. Ele ia soltar no meio ali do podcast, ele já começou aloprando. Mas é bom que o Bora, podcast vamos já tomar começa preparado assim, ó. agora, né? Vamos tomar Começa preparado. assim, filho. Ô, Larico, me fala uma coisa, voltando para uma pergunta séria aqui. Como é que foi esse lance da decisão de trocar Brasília por São Paulo, hein, cara? Foi algo que você teve que, de maneira instantânea e rápida, decidir? Ou foi algo que você veio maturando e tal? Não, nada. Primeiro, não foi uma decisão minha. Teve uma consultoria da BCG e da Corin Ferry, que é mais ligada à RH, Aham. que começou em agosto e terminou em dezembro. Quando foi em dezembro, já vinha trocando várias pessoas por orientação da BCG. Aham. E numa sexta-feira, anterior a uma segunda, que seria o Prêmio Caboré, Certo. começou a vazar meu nome que eu iria para São Paulo. Isso 2022? Tá. É bom até gravar isso, que conta bem a história. Aham. Era meio
pandemia terminando ali, as pessoas já se soltando mais, então o Prêmio Caboré voltou a ser presencial. E numa sexta-feira começou a soltar que, estão falando do seu nome aqui e tal. Peguei e liguei pro meu CEO e falei, olha, tá criando um constrangimento, eu nem vou na segunda-feira porque tá estranho, ruim isso, né? Faz sentido. Ele falou assim, Larico, você nunca fez nada de errado e eu quero que você vá, só uma questão da consultoria e eu vou resolver. Eu falei, resolver o quê? Não, espera segunda-feira. Aí eu cheguei no Prêmio Caboré, ainda teve um outro constrangimento, porque a gente estava concorrendo pelo R7. Faz 3 anos que a gente vem concorrendo e ela perguntou que mesa que eu estava e pôs a coruja no meu peito. E a coruja, para quem é filmado, seria filmado ali representando. E eu ainda cheguei, não queria estar esperando o meu antecessor, até que ele chegou, ele estava no vidro ali, fez assim para mim. Eu não sabia se aquilo, qual era a reação dele. Mas ele entrou e chegou pra mim e falou assim, Mineirinho, que bom que é você. Aí eu falei, então é verdade mesmo que estão falando? Ele falou assim, cara, ali é um filme, porque o mineiro, ele não gosta de ficar mudando. Tinha tudo resolvido, tá mexendo com fazenda, né? Tudo arrumado, né? Pô, tava. E ali já passou um filme, cara, na minha cabeça. E eu mudo a chave muito rápido. Na hora que eu falei que eu ia assumir, eu comecei a fazer uma leitura. Eu falei, como é que tá a Record hoje? Tava se desligando todo mundo, né? Era uma troca muito agressiva. Todo mundo que era PJ tava virando CLT. Eu tive que dar férias para quem ficou. Quem eu dei férias pegou Covid. Então teve uma época que eu subi sozinho no prédio. Caraca. Fora o dia que deixaram eu entrar, né? Porque eu fiquei sabendo, outro dia eu fui pra Record. A menina não me conhecia da entrada, não deixou eu entrar, não. Você não apresenta nada aqui não, rapaz. Mas eu fui deixando, né, cara? No outro dia eu pedi pra soltar uma nota. Mas lá na festa, eu já passei uma mensagem pra Grazi e falei assim, olha, você já conhece minhas roupas, minhas cuequinhas, o jeito que eu uso e tal. Pega uma mala internacional e vem. Porque tem um problemaço. Eu falei, o que foi? Dia 16 de janeiro, começa o Campeonato Paulista e Carioca e não tem nenhuma cota vendida. E eu não conheço ninguém aqui em São Paulo, que era 11 de dezembro, colado no Natal. Você já não tinha muitas pessoas para conhecer, nem verba disponível, nem nada. Então, período complicado. Era o maior desafio ali, tá? Então, aquilo quase enlouquecia. Ali eu dormia 2 horas por noite, lendo todos os relatórios, tentando entender onde estavam os anunciantes, conversando, demitindo, tentando contratar. E foi muito intenso, mas deu certo. Foram 6 anunciantes, inclusive um foi o Banco do Brasil. Esse eu pedi ajuda e falei até com a Paulinha, falei, Paula, essa eu vou precisar de você. Falei com a Ana, que é um produtaço. Mas não estava previsto no planejamento dele. Você sabe como é que é o banco e tal. Eu falei, mas esse agora eu preciso de ajuda. Cara, já na chegada. Eu preciso embalar ali. Aí foram 6 grandes marcas e virou. Mas eu acho que ali mesmo foi um divisor de águas. Legal. Então, se você perguntar pra mim se eu tive preparação, já tá explicado aí. Nada, filho, nada. E alguns perguntam pra mim, Larico, você adaptou? Eu falei, gente, eu não tive essa chance de adaptar ou não adaptar. Era tanto negócio, cara, que eu fui para um hotelzinho, as malas jogadas no chão, aquelas malas internacionais jogadas no chão, eu fazendo, às vezes, vídeo, que eu não dava tempo de falar tinha que falar com o Brasil todo, explicar tudo que estava acontecendo, as diretrizes que a gente ia fazer. Então foi muito intenso, o que justifica um pouquinho dessas alterações cardíacas aí, né? Tá justificado, não é só o cardiologista fala, agora eu entendi de onde veio esse negócio aí, filho. Mas você, Alarico, sempre foi muito reconhecido pelo mercado. Primeiro, como eu já escutei pessoas que trabalham com você elogiando pra caramba. Então, uma pessoa até que eu gosto muito, a Graça, né? Ela falou, ele é maravilhoso. Falei, E ela trabalhava comigo, né? Eu falei, mas é melhor que eu. Ela falou, muito melhor. Muito melhor. Corajoso. Mas todo mundo te reconhece muito, cara. E eu acho que essa sua ida pra São Paulo só reforçou a visão que todo mundo tinha. Porque falou, cara, é o Alarico. É o cara... Então, quando você foi pro Caboré concorrer, a gente tava fazendo campanha aqui. Falou, cara, o Alarico tem que ganhar pra mostrar que o nosso mercado é fera. O cara que cresceu no nosso mercado de Brasília, né? É isso, que é isso. Cara, isso aí, eu vou até te contar uma coisa que é engraçada. Que foi 1 ano, 2 anos depois de você estar em São Paulo, né? Foi no segundo ano. No segundo ano, né, cara? O primeiro ano, cara, foi dessa intensidade maluca de eu conhecer as pessoas. Imagino. E eu tive que fazer alguns passos. E a parte mais difícil é a família, né? Que você vê assim... uma mais velha, que a Jéssica, ficou, chorou porque não foi. A do meio tinha 16, chorou porque foi. E a de 3 anos, ali não sabia o que tá acontecendo no mundo ali, né? E a de 16, cara, que a gente pôs num colégio, ela foi chorando por 2 vezes. Mata, né? Eu sem tempo nem de conversar com ela direito. Mas, cara, era um colégio de um pessoal
que tem mais posse ali e já... A turminha mais formada, nem cumprimentava ela direito. E a Yasmin é aquela que cumprimenta o porteiro e que às vezes você tá precisando de alguma coisa, cumprimenta todo mundo. E aí, acho que um menininho lá, esse playboyzinho, limpou o quadro com a camisa de marca. Ela falou, pai, mas é babaquice e tal. Eu falei, filha, é só o seguinte, eu também tô assumindo uma cadeira que as pessoas querem demais essa cadeira. E o mercado sempre foi muito vaidoso. E eu não vou mudar meu estilo. Então vamos tentar. Vamos ver se dá certo, se aceita nosso jeito ou não. Só a gente não precisa ficar aqui, não. Então vamos fazer isso. Mas isso é muito difícil, tá? Eu tô resumindo, mas dói. Mas depois de uma semana eu tava fazendo selfie, brincando, o povo lá em casa lotada. Eu com essa questão de segurança, eu que levei todas as festas, então as meninas, os colegas ficavam tudo lá em casa. Legal. Então deu certo, mas nada foi simples, né? Essa questão da premiação, eu tenho uma história que quando eu tava aqui, eu ganhei o profissional de mídia do ano e teve aquele escândalo do Mensalão, né? E eu pela SMPB. E fizeram várias matérias e tal, e a Correios foi o anunciante do ano, a agência ganhou do ano, e eu como mídia do ano. E então eu desgostei de prêmio, porque usaram a própria fotografia para fazer algumas matérias. Puta, cara. Eu não gostava. E para falar a verdade, fizeram em outros ambientes, outros patamares, o escândalo, mas no ambiente da publicidade, que sofreu muito, o nosso universo não tinha nada. É exatamente isso. E é vocês que foram, como Foi o DNA, momento como que a gente SMPB, tava- eram as melhores agências, aquelas que dedicavam, formaram um time. Então, eu sempre fui esse negócio com prêmio. Mas, cara, na hora que saiu, eu gostei tanto, cara. Que massa. Porque parece que, tipo assim, valeu a pena. Eles Aquela história- reconhecem aqui, É o sabe? filme de novo passando na cabeça, né, cara? Você fala, pô, voltou, que mas legal. ali eu já tava naquela linha de São Paulo. Porque São Paulo te passa uma grandeza, ele é desafiador, ele te engole. Mas se você se entrega, cara, você consegue voar ali. E eu fui muito bem recebido. Mas muito Legal. bem É recebido. mesmo. Você Coisa que percebeu... eu tinha dúvida, assim. É uma dúvida que a gente tem mesmo, daqui de Brasília. É óbvio que a gente se relaciona, nós, enquanto DUI, nos relacionamos com os veículos que a gente representa, com as plataformas e tal, todos eles queridos e tal. Mas é diferente numa outra posição que você foi, né, cara? Num patamar de carreira que você foi e tal. E aí, aproveitando esse gancho aí de falar de São Paulo, você percebeu muita diferença, Larico, de um mercado para outro? Ou não tem muita diferença de um mercado para outro? Quando você chega e tal, ou até hoje mesmo, você já tá lá há 3, 4 anos e tal. Cara, eu sinto, porque aqui existe alguns planejamentos, que existia até instrução normativas, que fazia alguns encaminhamentos, que a gente mesmo trabalhou para isso, para se alterar, para aprimorar. Várias vezes a gente embates ali técnicos de falar verdade. o que era bom ou não. Exatamente. Eu sempre, quando eu acredito numa tese, cara, enquanto eu não me convenço, eu vou em cima daquilo e tal. Como era a questão do share, né? Que eu falava para vocês, assim, cara, Verdade. ele não pode ser nenhum balizador e nem o único na distribuição de receitas. E lá é performance, lá é resultado. Então, ele tem uma busca por números, por dados maiores do que aqui. E acho que aqui evoluiu muito. Eu tenho muito orgulho de ter passado por aqui, por isso estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Pô, massa. Qualquer um que sair daqui está preparado para estar lá. A minha preocupação foi muito mais no mundo da vaidade. Daquilo que eu falei assim, eu não vou deixar de ser o que eu sou. E é uma cadeira que outros queriam. E eu vi gente plantando nota, entendeu? É triste eu ver Doideira, isso. né, cara? E na amizade, eu fui descobrindo depois quem foi, quem fez, por que fez. Aí eu tive sentimento de pena, eu consegui segurar umas duas, porque eu consegui dar uma informação que desconstruía o cara de ficar preso naquilo. Mas na ânsia ou na ganância de querer uma cadeira, a pessoa não pensa que tem uma família por trás, nem nada e tal. Você tá doido, cara. Mas eu fui muito, na sua grande maioria, eu fui muito protegido, fui muito bem recebido. Tracei algumas estratégias também para não pular etapas, como primeiro ir nas entidades, na aba, no grupo de mídia, em todos eles. Depois conhecer as agências, entender como que funcionava e depois nos anunciantes. Batidão... Não, aí que eu tô falando, eu não da parava. porra, né? Eu Não parava, não. né, Isso cara? aí foi dedicação, assim, extrema mesmo, de tomar bronca, da minha família reclamar. Sim, Mas eu faz parte. sempre falei o seguinte, quando você enxerga um futuro, fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui, porque, cara, o faturamento não espera, a necessidade da empresa não espera. Então era uma maluquice, você virar o mês e ter um buraco, e você fazer aquilo, e pós-pandemia... Depois teve o segundo ano, teve a troca de presidente, então teve ali um desconforto.
E eu falei, gente, tá planejado, tem jeito de recuperar, nós estamos limpando uma imagem, vai decolar, tem muitas sinalizações, mas é no terceiro ano. E no terceiro ano, tudo que planejou, executou e tal. Que legal, Mas cara. eu corri vários riscos até lá de tomar de decisões para eu virar pro segundo chegar no terceiro. Eu posso até contar para vocês. Você tá onde você tá, cara. Porque assim, uma coisa é, né, Larico, e a gente que acompanha a sua carreira, eu tava falando isso com o Alessandro Godinho, eu falei, cara, como é massa ver. E eu acho que é uma aula o que você tá dando, até pra molecada, pra os universitários. Molecada não, os universitários, né? É. Da possibilidade de você crescer pelo seu trabalho, cara, pelo seu talento. Porque você foi na raça, né, cara? Não, se fosse pela beleza, puta, já era. Coisa que os três aqui não tem condição nenhuma, né? É pelo talento. Cara, foi. Foi na raça, cara. Pra vocês poderem entender o risco que eu tava falando, é o seguinte, no primeiro ano, faltava lá, eu não vou falar um número hipotético, assim, Tá bom. faltava 100 milhões para fechar a conta. Aham. E a gente começou a trabalhar um negócio específico, um grupo francês, tipo dia 15 de dezembro, e eu tinha prometido para minha família que eu ia fazer todo aquele estrago naquele ano, porque não tinha jeito de ser diferente, senão eu faria, mas que em janeiro a gente tiraria férias. Certo. E deu 5 de janeiro, a férias chegou, e esse acordo dessa grana, de hipoteticamente 100 milhões, não tinha ainda resolvido em todas as instâncias. E como é um grupo francês, isso chegava e até em tesouraria. A hora que vai pra tesouraria, você fica cego, porque aí você já não sabe, você não tem um acesso. E eu tava numa estação de esqui, e eu falei que... então você chegou a viajar. Eu cheguei a viajar. Aham. Mas imagina a minha cabeça. Porra, cara. Com 100 milhões abertos. Então, até o dia 9 de janeiro, eu segurei o balanço da empresa, o resultado contábil de uma empresa, do Brasil todo, até dia 9 de janeiro. Meu aniversário é dia 8. Então, imagina meu aniversário num Puta, que domingo, na desespero, estação né? de esqui. E dia 9 eu Cara, reuni não a posso. turma e falei assim, cara, esse dinheiro vai sair, mas ainda tem alguns passos aí para concluir. Aí eu até brinquei, qual o poder que eu tenho? Se eu quiser basquetear, se eu quiser entrar com esse recurso agora. Eu falei, não, você passa um e-mail aqui, você fala, tá dentro. Minha família achou que eu era o louco, meus amigos, todo mundo, jogar 100 milhões dentro de um basquete, né, que fecha o balanço do ano. Isso é publicar depois. Eu falei, cara, então pode fechar. Não tinha jeito mais de segurar, que já tinha que emitir nota no ano seguinte. Eu falei, aqui foi bom enquanto durou, tem um ano, mas eu vou acreditar na minha fé aqui, porque tudo foi estruturado. E aí, dia 16 de janeiro... Puta, uma semana depois, filho. Cara, ali eu envelheci pra caramba. Meu irmão. Então, vocês estão falando de beleza ali, eu morri mesmo não, ali, eu ali tinha que mesmo. devolver dinheiro, então, Mas aí, deu certo. Aí você faz um alívio. No ano seguinte, 24 de... Foi no domingo de novo, nem tinha pensado nisso. Natal. Eu precisava fechar outro número. E era um anunciante que eu fiquei 2 anos tentando. A gente fechou de novo no dia 24, tomando já um uísque já. Caraca. Fechou e fechamos o ano. Então foram 2 anos, cara, que é no apagar das luzes. Que haja psicológico pra você suportar tudo isso, né? Caraca, meu irmão. Aí no terceiro foi brilhante. Aí já não precisou desse desespero. Tudo que planejou, Essa entrando, agonia. caindo, prometi aquilo, tudo definido. E aí acho que eu vou entrar depois na grande mudança que é o futebol. Aham. Tá, pra vocês. Você tem quanto tempo, Alarico, de mundo comercial, cara? Essa é uma pergunta engatada com outra já, quando você bebe um golinho aí. Pra quem atua na área comercial e que, porventura, caiu aqui nesse podcast e tá assistindo, o que você falaria pra um cara de comercial, cara? Cara, engraçado. Eu acho que tudo é comercial. Vou tentar te E é explicar. verdade. Eu fiz foi até administração de empresas, Aham. depois que eu fiz MBA em marketing e tal, na evolução. Mas eu achei que a administração de empresa te dá uma visão muito grande. Inclusive do próprio marketing. Você faz direito, você faz tudo. Então hoje eu leio contrato, eu tenho que ler tudo. Então é bem completo para você ter uma É um cadeira curso onde você bacana pra tem uma caramba visão mesmo. de gestão mesmo, né? E a partir do momento que eu virei mídia, eu já achei que ali eu já era comercial. Eu sempre brigava que o mídia tinha até que mudar a palavra, tinha que ser um profissional de negócio. Porque ele tinha Verdade, que entender cara. a criatividade, tinha que entender, não é um xizinho ali. É isso aí. Ele tem que entender a lógica do negócio. Que cada um você vai fazer um esforço de mídia, né? Então, cara, são muitos anos aí de escola. Eu acho que eu comecei, foi em 98, né? 98 eu entrei no núcleo de mídia do Banco do Brasil. Certo. Foi Tá. onde eu comecei. Então tá. Dali você começou. E pra um cara novo que tá chegando aí, cara, que é comercial, que fala, puta, eu quero seguir essa carreira aí. O que você falaria pra um caba desse? Cara, é a ousadia, a insistência, é amar aquilo que você está fazendo, é se entregar.
E saber que se fizer bem feito, vai descolar. Eu acho que, inclusive, hoje tem uma carência Total. de profissionais de negócio. Você sente O isso em cara São que- Paulo também? Sinto muito. E ao ponto dos veículos de comunicação, e eu incluo a Record, nós contratamos 5 profissionais de mídia. Os 5 destacaram, estavam com a gente. Uhum. Então, daí você vê, começou a faltar na agência. Então, todo mundo começou a enxergar esses caras que enxergavam negócio Isso. para trazer mais para perto dentro do seu ambiente. E é algo que a gente fala muito sobre isso com a equipe, né? Eu acho que você está reforçando isso, Larico. Que é, cada vez mais a gente tem que pensar sobre negócio e menos sobre o xizinho, né, cara? É isso. Cada vez mais entender qual é a dor do cliente que está do lado de lá, entender qual é o desafio do cara, tentar ser proativo, tentar ser inovador, inventivo e tal, não sei o que lá. Pra você ser mais consultivo e menos vendedorzão, né, cara? Não A sei palavra é se- essa mesmo, é venda consultiva. É, Escuta, mas escuta, cara. As pessoas não têm uma tendência de não escutar, falar mais do que precisa. Porque às vezes a pessoa dá informação, você vai perguntar uma coisa para ela que ela mesma vai te contar. Ou você depois só direciona e deixa a pessoa chegar até lá. É. Então acho uma puta carreira, gosto muito, tenho muito orgulho e acho que tem carência para isso. Hoje, se escutar no Brasil que tem carência com uma atividade que pode ser promissora, É é o máximo, verdade. né, cara? É exatamente isso. Em Brasília tá latente, né? Tá. Tem essa necessidade, cara. Posso aprofundar no futebol? Vai lá, filho. Posso aprofundar? Só não afasta do microfone tanto assim, senão o pessoal... Mas a minha ali voz é alta aí. O pessoal da produção vai ficar feliz Mas contigo. aprofundando no futebol, lá. Que sorriso seu, eu já tô imaginando. Você sabe o que eu vou falar, né? Você tá batendo pico de audiência aí, cara. Quais Muito são obrigado. os grandes desafios, né, dentro dessa sua nova etapa na Record? Então, o mais difícil é torcer pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro? Cara, foi quase. Mas o Corinthians me deu tanta audiência que Cara, acho o que valeu Corinthians a é pena. fera, né, velho? Mas pra todo mundo entender é o seguinte, o Corinthians ia ser rebaixado. Isso. Corinthians é E incaível. depois que nós compramos, né, adquirimos os direitos Pra do transmitir brasileiro. o próximo ano, não é isso? E ele poderia ficar de fora. Exatamente. E, cara... Olha o sabe desespero quando- aí, não, ó. eu te falei que eu corri todos os riscos, né? O primeiro ano eu expliquei, o segundo, o Isso. terceiro, Ah, que vale contar aqui um pouquinho, é o seguinte. A gente estava quase pegando a Fórmula 1, uma grande chance de pegar a Fórmula 1, aham. para tentar mudar a imagem da Record que a gente estava trabalhando, porque a gente pegou muito preconceito, então é muito difícil. Às vezes causada pela própria empresa, né? Mas a gente precisa superar, né? Não é porque você causou que você vai ter que ficar a vida inteira desse jeito. Mas ele é muito difícil de romper, tem que ter muito trabalho, muita mudança, você tem que materializar essa mudança, né? E aí surgiu essa possibilidade do Brasileirão, e que eu abracei, e meu chefe falava assim para mim, Larico, mas você... E aí o ano tava tão bom, a gente não tava conseguindo entregar tudo que tava vendido. Uhum. Então você precisava melhorar a ocupação, precisava administrar. Todo mundo falaria que isso é um problema bom. Não é. É muito ruim esse problema. E como que você explica pro seu chefe que você vai comprar os direitos e vai aumentar daquilo que não tá cabendo tantos milhões pro próximo ano? Eu falei justamente com isso. Eu preciso de um produto novo para Perfeito. ocupar melhor, para valorizar mais, para gente poder Vazão. avançar. Uhum. Então escreve num quadro aí. Eu escrevia para ele os anunciantes que a gente ia fazer e tal. Uhum. E depois grava isso aí, porque nenhum que eu escrevi veio. Veio. Tá? Não veio, né? Então, assim... Planejamento Mas, bom. mas você vai ver que tudo tem um porquê. E, cara, era uma escuridão, cara. Saltava notinha que o concorrente ia levar. Eu queria soltar uma também, mas eu falei Cara, é assim, uma se eu guerra isso soltar... aí, né? Se eu soltar, depois ele vai aumentar a proposta dele. Você tem que ser estratégico. Senão... Mas resumindo, deu certo, né? Mas na hora que você sai em campo, aqueles nomezinhos que eu escrevi, que eu tinha carta, tudo escrito ali, tudo. Cara, aí começou assim, eu acho que o concorrente bloqueou um, o outro não veio, os grandes e tal. Mas todos que vieram depois, Aham. vieram numa condição melhor e com ocupação melhor. Porque nem tudo é o dinheiro por si. Entendi. É onde você compra, é a fidelidade, é a posição. É a Você entrega, está usando dentro é do isso. conteúdo, dentro, Deixa- já que eu é não tenho muito importante, break cara. disponível. Conteúdo. Então foi uma coisa estratégica demais, mas que eu tive que também correr outros riscos, né? Tô te falando só porque quem quer entrar nessa carreira tem que saber tem que que- risco tem. Esse é um outro tem. ponto. E eu corri é isso todos, aí. tá? Eu posso contar Esse é um todos. outro O que eu ponto. precisava? E eu precisava soltar logo, e antes dos meus concorrentes, que os direitos eram nossos para eu sair vendendo. Uhum. Mas eu já tinha tentado, já estava vendendo informalmente uma coisa que não era minha. É papo de maluco, né? Tipo, ó, se eu tiver tal coisa, você me compraria a e tal. promessa ali, né? Mas não tinha outro jeito. Então, isso já mostra que eu já tinha uma proximidade maior com o mercado para ter esse tipo de bate-papo, né? E numa semana anterior, chegou para mim e falou assim, ó, fechou, vai ser de vocês mesmo e tal, agora vai pro rito.
Uhum. E eram 12 times, uma nova liga, não é isso? liga. Uhum. Liga Forte. Eu falei, cara, Liga Forte União, até ter 12 cabeças, 12 advogados, 12 contratos indo e voltando. Tá doido, Vamos cara. ficar doido. É. E aí, girou a semana, a Folha de São Paulo parece que deu o resultado, falou, olha, da Record e tal. E eu já alucinado, e falei, não faz isso não conta pra ninguém não pode contar não, tá bom, tá bom. Aí eu acho que o Botafogo deu, que a Record fez, eu vi o Fluminense, né, e tal. Aí começou só. Aí eu liguei pro meu chefe. Só que eu falei uma palavra errada. Eu falei, cara, eu posso vazar uma nota que é nossa? Ele falou assim, pode, Lari, pode. Ele já não dá conta mais de Agora você. não vai, né? Ele já desistiu de mim, né? E aí eu chamei o meio mensagem e dei uma entrevista, com aspas e tudo, que é nossa, não sei o quê, 37 jogos, 38 jogos. Ninguém vai ter mais jogos do que o que a Globo tem 38, a gente tem 38, na aberta, né? Aham, na aberta. Isso. Então, cara, eu soltei. Aí deu 8 horas da manhã, ela me ligou e 10 horas colocou, meu telefone tocou, gente. Caraca, meu irmão. Mas de... Como nunca tinha tocado antes. Porque Pro lado bom ou eu pro lado sempre ruim? vou É atrás do anunciante querendo? É lado como bom que ou é? lado Não, vou dar uma ruim? olhadinha aqui e tal, ver que tá a primeira vez que eu faço por isso. Aquilo que você achou que só acontecia em sonho, Não, Lari. não acreditei. Cara, era... E igual eu tô te falando, É foi ficando amigo mais... fazendo pegadinha, né? É, cara? cara, e eu, pra você ter noção, emocionei na hora. Tô ficando mais emotivo. É. Bom, cara. Mas é pela gratidão, é pela vibração, por, cara, você fica numa pressão tão grande e tal. É, cara. E aí, no mesmo dia, já vendemos uma cota. Cara. E acho que na sexta, isso foi numa quinta, na sexta vendemos outra. E aí começou uma confusão. Larico, o que é isso que você fez? Você não podia ter soltado. Tá dando a maior confusão, os times ali, agora tem assinatura e tal. Eu falei, cara, eu já vendi. É, filho, já Agora foi. vamos resolver Já isso foi, rápido. cara. E aí me chamaram a atenção, que isso poderia ter alterado e tal. Foi o maior risco da história. Mas se eu tivesse esperado também, as cotas poderiam ir pro teriam, concorrente e não teria. É. Então foi mais um risco que eu tô tentando diminuir agora os riscos. Mas foi tá mais bom, um você ali que girou. Tá já bom, né? passou 3 sustos já, filho? já tô- Não, mas de verdade, você tá falando uma coisa que é fato, né, cara? Na vida tem que assumir os riscos, né, Larico? Se você não quisesse assumir risco nenhum na vida, e tá tudo certo, Teria porque ficado são... lá na Caesb. É isso, pô. São escolhas na vida e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as escolhas, mas é importante a gente colocar que se a galera tá almejando construir uma carreira, sabe, promissora e etc., naturalmente você passa a assumir mais risco. Na verdade, eu vou talvez até inverter a ordem. Talvez você assuma mais risco e se destaque mais, isso te traga mais visibilidade, enfim. Pode Mas dar errado também, né? pode Mas dar se você errado tiver também. acreditar naquilo que seja justificável, que por enquanto deu certo. É isso. Mas eu falei pro meu chefe há pouco tempo agora, né? Que depois ele permitiu também que a área comercial se envolvesse nas contratações do casting e tal. Eu falei, deu certo ainda, né? Mas a hora que eu errar, eu vou rodar, né? E eu imaginei que ele fosse Deixa falar errar assim, uma, né? né? Não, eu Não, imaginei até que ele fosse parece, falar tem assim, não, que crédito. isso, erro humano e tal. Falei, não, eu vou rodar mesmo, então. Sério mesmo. Achando assim, Eu no fiquei máximo. olhando pra ele, eu falei, tenho se eu um vou- crédito aí de Eu um vou dar erro, mais né? um tempinho pra ele ver se ele responde alguma coisa. Ele ficou do mesmo jeito, sabe? Você precisava daquela palavra, né, dele, né? Mas não veio. Também não. Tá vendo? Guarda isso, faz pouco tempo esse negócio. É isso aí. Não tá tudo fácil, E não. os cara. resultados estão bacanas pra caramba lá, não tá? Ah, excepcional. Futebol, esporte, tá bombando lá, não tá? Futebol. Chega um ponto, cara, que você corre tanto risco e você abraça com tanta força, igual foi a contratação, né? O próprio Aham. Kleber. Isso, cara. Que Mexeu foi com o daqui. mercado. Eu saí daqui numa sexta-feira, tava na reunião, saí do palácio, peguei um avião. Antes de eu entrar no avião, eu leio que o Kleber tinha saído da Globo. E eu falo assim, gente, eu quero o telefone dele enquanto tô no voo, porque eu quero falar com ele hoje. Antes de infartar, e ali no tal. É, mas isso aí já foi no segundo momento. Ah, tá. Ele já me fartou com as duas. No sábado, a gente encontrou, Aham. e aí eu contei no podcast que ele falou pra mim o que ia fazer com o antecessor. E eu falei, cara, só com essa pergunta você já tá contratado. Já mostrou o seu caráter, mostrou o que a gente quer, que tá preocupado com o próximo. Aham. Então agora você pede o que você quiser aí, que você já tá contratado mesmo, então você pode pedir o valor, o que você quiser. Foi assim que ele veio. Que legal. Aí meu chefe ficou sabendo na segunda-feira que eu tinha fechado com ele. Como que você fecha? Você entra no artístico e tal. Eu falei, fechei com a verba de marketing. Eu não tenho marketing. Eu fechei com a verba de marketing. Ele ficou louco. Eu falei, Não cara, fazer vou mais ter- ação nenhuma, mas. Não, mas eu não tenho a verba de marketing. É A gente claro, comprar um então. painel, comprar outra coisa. Eu fui lá e contratei ele. Tem muito mais efeito. Só o Kleber A Machado. imprensa inteira reverberou. Reverberou demais, Foi. cara. Aí ele não sabia brigar mais comigo, não tinha compra, mas domingo que vem a final, você vai ver, cara. Aí ele viu, vendemos tudo que tinha condição, ao ponto
que eu tô te falando que o risco às vezes faz você errar. Aham. O segundo tempo voltou atrasado, uns 30 segundos, Aham. que a gente tinha que ficar entregando os merchandise. Ah, tá. Pô, vendeu demais, né, Ele vai cara? tirar agora o gol do intervalo. É aquele Ele vai problema. acabar. Pra que passar gol no intervalo, né, gente? É um absurdo. Hoje ele torce pelo Corinthians e ir pro jogo ser 0x0, né? Pra não ter gol no intervalo. Essa do Né? Corinthians, cara, foi eu torcer quase que ele vira campeão. É, claro. Rebaixamento é campeão. Pô, torce não foi pra parou de ganhar, Libertadores e tal. Não, Pô, já saímos da Libertadores já. Que eu não queria. Torci pra Libertadores pra não ir pra Sul-Americana pra não ter jogo na terça. Olha aí, Eu tenho cara. que torcer o tempo inteiro pro Pô, cara, Corinthians. você tá manipulando o Corinthians aí, Alarico. Que isso, filho? Que beleza, hein, cara? É, pior que justiça seja feita, carrega uma audiência forte, né? Torcida do Corinthians e tal, torcida do Corinthians, né, Flamengo e Corinthians É, né? disparado. É isso aí, Mas vale até um corte do podcast agora. Vale, né? É, palavras do superintendente da Record. É verdade. Claro, Corinthians e Flamengo outro nível. Não, é outro patamar mesmo. de Não, audiência. de verdade, pô. Agora você pega o Norte e Nordeste. É o aí que, o que Bahia, mostra a filho. minha preocupação social, entendeu? Você vê como é que é a torcida, como é que tá o país e tal. É preocupante. É o seu olhar para o todo. É. O seu olhar para o todo. Ô, Alarico, deixa eu fazer uma perguntinha agora, Marcos. Você Fala. tá falando demais. Eu tô mesmo, né, cara? Não, brincadeira. O nosso podcast ele precisa rejuvenescer. Boa. Né? Quando a gente tem o nosso time aqui, as meninas novas, e elas falaram assim: a gente perguntou, como que eu faço para me conectar mais com a geração Z? Ela falou, troca os apresentadores. Né? Eu tô velho, né, Márcia? Mas, aí o que ela fez? Pô, a ideia foi muito boa. Fizeram perguntas para as universitárias. E aí tem uma pergunta para você aqui, das universitárias. Abriram perguntas para os universitários fazerem pro Alarico, né? Foi, não deu para entender, né? Não, não deu, né? Não, mas aí Confuso. você... Tá, eu sou confuso mesmo. É confuso. Alarico, na sua opinião, qual a maior dificuldade hoje para a televisão se comunicar com a geração Z? Pergunta Isso. veio delas. Pergunta de universitários. Foi. Boa. E Ou melhor que a eu nossa. nem tenho os universitários para me ajudar. Você Mas- quer pular, a gente pula. Não. Esse aí talvez está indo no maior desafio. Mas eu acho que a TV demorou para mexer. A audiência era tão grande, ela é tão grande, que não se preocupou com essa renovação. Eu acho que isso passa muito pelo conteúdo. Uhum, Então, o que eles gostam? O que eles estão assistindo? uhum. Né? Se você tem, por exemplo, uma rede social, as pessoas estão ali querendo aparecer. Por que você não pega essa rede social e joga dentro de uma TV Uhum. de uma forma que dê prêmio, que dê mais destaque? Estou dando um exemplo aqui hipotético. Uhum. Então, eu acho que a tendência é a gente consertar esse conteúdo. Legal. A gente agora está estabilizando, está trabalhando esse ano, que já não é uma promessa, é para esse ano, a TV 3.0, Sim. que a hora Legal, que você tem um tiver comentário toda essa aqui. leitura, essa área logada, você vai conseguir chegar e trabalhar mais esse público. Legal. Eu acho que é uma coisa desse ano, não pode demorar mais do que isso, tá? No final das deu uma contas- matéria, você falou sobre isso, né? No final das contas, a gente tá falando de consumo de conteúdo, né, cara? É É isso. isso, né? Por, É só, a lógica é isso. O que, que eles conteúdo. estão fazendo e por que estão parando? Que maneira que tá? Todo mundo gosta de uma tela grande. É, exatamente. Ela vai ter interatividade? Vai. Eles gostam disso? Gostam. Vai ser no tempo que eu quero, vai ser na hora que eu isso, quiser. entendeu? Né? Então eu acho que isso aí vai se encaixar naturalmente, mas algumas coisas vão mudar. Então, por exemplo, não sei se vocês estão vendo, você tem um futebol tradicional e hoje as pessoas estão vendo, vocês estão assistindo aí, King Leagues, por exemplo. Sim. Sim. Entendeu? Sim. Como é que você traz para isso? Como é que você embala isso na TV? Às vezes, na TV de massa, você não vai passar 6 horas que eles estão ali para passar numa rede. Mas como é que você edita isso, faz eles participarem, ou faz concorrer, faz participar, principalmente dessa linda interatividade. por aí. Eu particularmente, não acredito muito naquelas teorias catastróficas que falam que, a partir do surgimento de uma forma de consumir mídia, a outra vai acabar por completo. Não acabou sei o quê. nenhuma, Não né? acabou nenhuma. então- Exatamente isso. Isso aí É eu isso acho mesmo. que é quando alguém quer escrever alguma coisa e fica tentando jogar uma Ser tendência. polêmico aí, né? Só isso, só isso. É, legal. Outra pergunta, Lívia, vamos lá. Outra? Pergunta dos universitários, manda. Não, outra do universitário? Só ou- pergunta quando é difícil, essa cara. pergunta foi boa, cara. Foi boa, né? Tem mais um do universitário, não? Elas querem saber Ah. quais são as maiores diferenças do mercado publicitário na época que você começou. Puta, tem tempo pra caralho. Putz, cara, quem era o... Tinha o quê? Era o hieroglifo? E agora, né? Hoje em dia, né? Do mercado publicitário, as diferenças. Boa, É, boa pergunta. Legal. Eu falei um pouquinho antes. Hoje é voltado para performance. As pessoas querem dados. Antes não tinha o dado, então você fazia um anúncio, você esperava aquele resultado. Hoje você já tem que antever isso e tem saber que- o que é. Então mudou muito. A gente tem uma linha hoje de inteligência artificial também que vai mexer bastante com isso. Já mexeu já no nosso mercado. Exatamente. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente das pessoas. Eu acho que esse momento vai nos ajudar a ter mais tempo com outras coisas, inclusive com a própria família.
né? Tem coisa que você joga, aquela informação que você demoraria para fazer um puta trabalho, uma puta defesa, se você tiver a sua própria inteligência de falar assim, eu quero esse caminho, direcionar, você vai ganhar um tempo louco. É isso Você vai mesmo, sobrar cara. mais tempo até com a sua família, mais tempo você tá com as pessoas, sabe? Eu vejo com bons olhos. É, a Essa tecnologia, né, cara? A gente usar a tecnologia pro bem, favor. a favor, isso é maravilhoso, né, cara? É. É maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta, Larico, já pra gente caminhar pro final, porque eu tava olhando aqui no relógio, já tem quase 1 hora já de Que papo, bom, né, cara. Passa rápido, hein, cara? Vai Caraca. rendendo, né, cara? Vai Não, e rendendo, depois das assunto- perguntas iniciais, eu tô com medo das finais. É, Vai não, melhor agora a gente vai mais light, né? É, não, todas as pesadas foram no Foram. começo, né? É. Mas é isso mesmo. Na verdade, eu tenho um ponto que o Lívio tocou lá atrás, no meio do bate-papo aqui, que eu queria retomar agora, porque é uma coisa que me chamou a atenção. A gente conversou com algumas pessoas que já trabalharam com você, na sua equipe e tal. E é impressionante, cara, o tanto que as pessoas falam bem da sua gestão. E aí, agora a pergunta é pro gestor, Larico, tá? O que você, como gestor, que você acha que são, porra, valores seus e que são premissas que você não abre mão e isso faz com que seu time te aprove pra caramba e tal? O que você carrega daqui de Brasília, que você levou pra São Paulo, se você for trabalhar na China, você vai levar? Aconteceu agora até, inclusive, uma solução caseira, né? A gente Aham. alterou a pessoa do Rio de Janeiro, Houve mudança. saiu de Brasília aqui, é mais uma que o Brasília está exportando. Aham. E hoje o gerente virou diretor aqui, que é o Douglas. Aqui em Brasília é o Douglas, né? E Isso, o Rony Bragança assume lá também. Parabéns pro É. Douglas e pro Rony aí, cara. Dois Eu talentosíssimos. acho que primeiro é isso. Porque a primeira coisa que eu vejo é caráter. Aham. Mas assim, é premissa no último nível. Aí depois você vai vendo o talento, a dedicação, né? Como é que ele vê com o time, como é que ele absorve, como é que ele entende. Mas são esses principais pilares, assim. Uhum. O que eu falo muito, cara, e eu até brinquei com vocês no início aqui, que o mundo dá voltas. Uhum. Então, cara, faça o bem. Uhum. Uhum. Vai ajudando um ao outro, não queira aparecer. O nosso mercado já foi muito vaidoso. A vaidade destrói o ser humano, entendeu? Ela acaba, não tem, a humildade vai pro saco. É muito ruim isso. Então eu acho que dá certo, mas pelo tratamento que você dá pras pessoas, pela oportunidade que você dá. Mas, cara, você tem que ser duro também na hora certa. Você tem que Perfeito, saber cobrar, tem que perfeito. fazer. Mas você tem que ser duro ao ponto da pessoa reconhecer que você tá certo, mesmo ela tomando bronca, entendeu? Então acho que é mais por aí mesmo. Eu vejo isso com naturalidade, assim, sabe? E aí você vai construindo relações, né, cara? É muito legal isso. É mais sólido. É mais sólido, exatamente isso. E Eu relações falo são uma palavra verdadeiras, que eu cara. uso muito Ah. em negócios, que mesmo a pessoa saindo de uma cadeira poderosa, você cria um vínculo de amizade com ela. Porque hoje em dia a pessoa dá interesse enquanto ela tem aquela caneta. Ela sai, a pessoa deixa de existir. Muitos tiveram problema, inclusive. Psicológico, sofreram com aquilo. Porque é uma demanda muito grande, né? Um assédio muito grande e depois vai... Do vai nada, fazer, né, cara? A pessoa se vê órfã daquilo Então, ali, você né? criar vínculo, essa pessoa pode faltar um dia. Entendeu? Mas não é por isso, é pelo ser humano mesmo, sabe? Cara. Construir É relações. bom falar. né? E invertendo, Alari, quais pessoas hoje no mercado que te inspiram? Sabe? Pessoas assim que, pô, você fala, cara, legal vocês seguirem, pessoas são legais aí que te ajudaram também na caminhada. Cara, eu fui sempre muito ajudado. Tem várias pessoas, mas é sempre um risco você ficar citando nome e Um depois outro, esquecer né? o outro e tal. Mas quero registrar uma pessoa nessa linha de ser humano, de inteligência e que foi um vendedor muito diferente de todos, que é o Everton Machado. O Everton hoje já deve ter mais ou menos uns 20 anos, 19 anos, quase 19 anos com Parkinson. E ele foi tão querido com todo mundo que ele continua na Record hoje, continua ajudando, é uma cabeça pensante, ajudou muitas pessoas. E aí acho que ele representa todos que eu iria citar aqui Legal, agora, porque cara. pela diferença dele, sabe? Ele era um contador de história, ele era um sedutor. Porque eu brinco, cara, até maluco eu vou te falar, eu chego para as pessoas que trabalham comigo, eu falo, gente, pensa 24 horas do dia em ser diferente de um vendedor. Porque o vendedor, cara, ele vai na hora, ele é intempestivo, ele vai na hora errada. Vixe, é impressionante a lambança que ele apronta. Então, seja diferente, né? E ele sempre foi diferente. Massa. Ele tinha um poder de vislumbrar desdobramentos, que era impressionante, a leitura que ele fazia de mercado, sabe? Então, Pô, é aí um cara que- aí que eu aprendi muito grande com nome, ele, tá aí né? com a gente. Eu que cuidei da conta dele no Banco do Brasil, sabia? É? Eu era da agência do Banco do Brasil, lá da Presidência da República. E a conta dele eu cuidava, eu estudava publicidade, né? E aí eu olhava assim, eu via o pessoal do SBT, da Record, falei,
Porra, um dia, quem sabe, um desses me contratam, né? Mas não deu certo, filho. Não. Mas ele era um cara muito simpático, muito bacana mesmo. Educadíssimo com todo mundo. Educadíssimo. E é isso. Educadíssimo. Excelente nome. Como diria um chefe nosso, né? A nossa história a gente vai construindo um tijolinho por dia, não é isso, Larico? Um tijolo por dia. Ó, eu vou fazer minha última pergunta aqui, gente. Vou deixar a última ultimíssima pra você. Tá bom. Beleza? Vou fazer a Maravilha. minha última, porque o Larico é um cara com agenda corrida, a gente já conseguiu tomar um bom tempo dele aqui. E aí, a minha pergunta é o seguinte, Larico. O que você falaria, você que é um cara que construiu uma carreira aí bem interessante no mercado publicitário, como a gente já bem falou aqui, o que você falaria pra galera que tá ali perto de formar ou que tá começando o curso de publicidade e que já tá sonhando com o mercado, né? Com o mercado profissional? Que dicas você daria pra essa galera? Ou dicas, ou conselhos, ou orientações, ou sei lá. Manda ver aí pra essa galera jovem que nos acompanha também. Cara, o jovem se apaixona fácil, então acho que a primeira palavra é essa, né? É descobrir o que realmente ele gosta de fazer, se dedicar ao máximo, buscar mudanças, tentar fazer coisas diferentes, não só por ser diferente, mas na diferença naquilo que vai agregar no seu negócio, no resultado final. Eu acho que a vibração e a dedicação vão fazer toda a diferença. Perfeito, cara. A gente chegou até a falar isso, né, numa das respostas anteriores, quando você fala de o que você considera num time, né? Muito sobre caráter, entrega, vibração, né? Mas eu acho que o jovem, para começar ali, eu falo dedicação mesmo, mas eu acho que tudo é apaixonar. É você falar assim, cara, eu vou me entregar de corpo e alma para fazer isso dar certo, eu desenhar minha carreira e ter coragem. Massa. Coragem para fazer diferente. Legal. Perfeito, cara. Legal, vou emendar a última. Fala, Lívia, que manda já a tem um última. pouco a ver. Alarico, se você pudesse encontrar com o Alarico, lá que tava chegando em Brasília, saiu de Uberlândia, chegou em Brasília cheio de sonhos, né? O que você falaria pro Alarico? Cheio de sonhos, sem R$1 no bolso. Quebrado ali. Eu já começaria a falar isso, cara. Faz uma poupança antes de eu mudar antes. Mas, cara, eu até fazer um grande registro aqui, que isso eu fui cobrado da minha família, inclusive de alguns amigos, de eu ter dado mais tempo para mim, sabe? Ter curtido um pouquinho mais a vida, dado atenção mais ainda para a família, mais ainda para os amigos, porque a dedicação foi muito grande. Porque, cara, você começa a trabalhar com 13 anos, você adquire uma responsabilidade que você não controla. Você já era independente. E quando você não tem o recurso, você valoriza muito aquilo. É isso. E a hora que você vê, você vai abraçando cada oportunidade com mais responsabilidade. Então, é isso, é só isso. Gente, curtam mais a vida enquanto há tempo, que ela é rápida e passageira. Maravilhoso. Olha, cara, maravilhoso. com essa frase de efeito que eu tomo uma alfinetada da minha esposa que fala, tá vendo? Tenha mais tempo para sua família, tenha mais tempo. Não é isso, Larico? Você concorda com ela, né? Com amigos já reclamaram. Já também, né? É isso, cara. É isso. É difícil equilibrar, né, cara? Ainda mais uma posição que você tem hoje, mais a gente precisa aprender mesmo. É isso. Né? São as caixinhas, né? As caixinhas da vida. A gente mantém as Pelo caixinhas. menos exercitar aí a gente tem que fazer, cara. Exatamente. É isso. Gente, é isso, né? Porra. Larico, primeiro deixa eu agradecer a Candanguice, que a gente não falou da Candanguice, que manda essa caneca linda e essa de presente pro Alarico. Que isso. Lembrar da gente, cara. Ó, Vou até brindar com ela aqui. Poxa, vamos brindar, né? verdade, Pô, verdade. maravilhoso. Ó, Saúde. Saúde, sucesso. Saúde. Caneca personalizada que a Candanguice fez para o Dueto Podcast. Exatamente, os apetrechos aqui, Aqui também. a gente trouxe itens decorativos. A Candanguice, galera, quem quiser. Candanguice, mais do que uma loja, é uma curadoria de artigos de Brasília, né? E a sua plaquinha vai chegar, viu, Larico? Vai chegar a plaquinha Larico. Cara, vai pra minha mesa. Vai Porque pra foi minha pro mesa. outro estúdio. É? A gente mandou pro outro estúdio, mas vai estar logo na sua mesa, viu? Legal. Vai estar lá mesmo. Larico, brigadaço, de verdade. Porra, foi legal pra caramba. Você não imagina o tanto que as suas histórias aí fazem passar um filme na nossa cabeça e com certeza na cabeça de uma galera que assistiu. Você é um cara que construiu história no mercado de Brasília e tá construindo história no mercado nacional, cara. Você hoje, sem sombra de dúvidas, tá entre os maiores nomes do mercado publicitário nacional e é com muito orgulho que a gente recebe você aqui, tá? Obrigado, gente. Obrigado, porque a gente comecei a emocionar, Não, então eu saiba que sabia que você- isso ia dar certo com o teu, né? Saiba que você inspira muito a gente e o Inspira mercado, muito, Alarico. Obrigado mesmo, cara, por você ter estado com a gente aqui. Poxa, ficamos muito felizes, E velho. tô torcendo por vocês, gente, como Vamos por todo o nessa. mercado aí, tá? Obrigado de coração mesmo. Brigadaço. Obrigado, Valeu gente. mesmo, cara. Valeu, Obrigadão. pessoal. Valeu, Obrigado, Direct viu? Áudio. Falou, irmão. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, viu, gente? Um abraço pra vocês. Beijo.